Começando mais um programa entrevista aqui pela TV Câmara Pelotas. O nosso convidado de hoje é campeão, vice-campeão mundial. Você tem toda uma história no jiu-jitsu. Matheus Zimmermann, nosso convidado de hoje. Obrigado pela presença, Matheus, está aqui na TV Câmara. Eu que te agradeço, Edson, pela oportunidade. Como é que surgiu o jiu-jitsu na vida do Matheus? Quanto tempo aí de entre o cara que luta, que ensina, que é instrutor? Quanto tempo aí? Eu treino jiu-jitsu desde os meus 16 anos. Estou com 31 indo para 32 já. Então tem um tempinho já que eu treino. Que eu comecei a competir, acho que o primeiro ano que eu comecei a treinar, eu já comecei a pensar em competição. Então eu já competi já acho que o primeiro ano ali. Comecei a treinar em 99, 2000, 2001 eu já estava lutando. E não parei mais. Eu sempre fui um cara que gostei de competição e sem muita pretensão, assim, mas não me cobro com o resultado, mas eu sempre gostei de competir, de estar lá, de estar me testando, estar disputando. Sempre foi assim, então já passo isso para os meus alunos também, o pessoal gosta da competição também. Gosta da competição, mas na tua opinião a visão do jiu-jitsu essa da competição, ele tem outros ensinamentos? Como é que tu vê a visão em relação a este esporte? Sim, ali na minha academia até gosto de falar de critério de graduação lá, não é relacionado só à competição. Então, um cara que só vai, que sai muito bem nas competições, não quer dizer necessariamente que ele vai realmente trocar de faixa. Porque, para mim, o jiu-jitsu não é só competição. Tem toda uma filosofia por trás da arte marcial ali, que envolve disciplina, respeito e várias coisas, companheirismo também com o pessoal da nossa própria equipe ali, tem que se ajudar. A gente faz até dentro da academia muita campanha social, de arrecadação de alimentos. A gente tem projeto social com crianças dentro da arte também. E eu acho que isso é uma coisa que é mais importante do que o resultado competitivo, né? Até mais importante do que a evolução técnica dos alunos, seria essa questão de formar o cidadão mesmo, né? Não só formar o campeão subir no pódio. E essa é a filosofia, tu diz, tem toda uma filosofia por trás do jiu-jitsu. Essa é a filosofia do humanismo, formar cidadão. Que filosofia é essa que tu te refere? Sim, é exatamente isso. Na verdade, o jiu-jitsu já é isso, né? Uma arte marcial que tem toda essa função de disciplina mesmo. E isso interfere muito na vida de todo mundo, né? Então a gente não pode ficar... A gente até diz que é um estilo de vida que a gente tem, não é só a modalidade ali de treinar. Tem toda uma coisa... A gente respira jiu-jitsu. Eu passo 24 horas pensando em jiu-jitsu, vendo técnicas de jiu-jitsu, estudando, conversando com o meu mestre lá no Rio de Janeiro, com os alunos lá do mestre. A gente está sempre trocando informação, então é 24 horas pensando nisso. Então sempre a maneira da gente se comportar, tudo relaciona ao jiu-jitsu. Então isso até desmistifica quem pensa que é ir pro tatame lutar. Não é só isso, com certeza. O pessoal que tem essa ideia de que só ali vai treinar e acabou. Até tem gente que pode pensar dessa forma, mas normalmente o pessoal mais antigo, que treina mais tempo, o cara acaba entrando nesse sistema e vê que é muito além disso aí. Porque o jiu-jitsu não é só aquela questão da luta. É uma luta muito inteligente, a gente chama que é um xadrez com o corpo, né? Porque a gente tem, todos os movimentos que eu for fazer, eu tenho que analisar o que o meu adversário está fazendo e já pensar uma rodada na frente, pensando no xadrez, né? Então todos os movimentos que eu faço, eu já tenho que ter um leque de opções depois dele. Então isso acaba fazendo a gente pensar muito. E acaba que a gente tem que pensar antes do treino também, para ver o que a gente vai aprender, o que vai fazer, e depois do treino, o que eu errei, o que eu poderia ter feito. Então, todos os dias a gente está evoluindo. Eu acho que é isso que é tão viciante dentro da arte. Assim, tu diz assim, o jiu-jitsu não é só competição. Então, o que pratica jiu-jitsu, pratica além de competição, por que motivo? Por toda a melhora física que te dá, mental que te dá. O pessoal, quando começa a treinar, chega estressado do serviço, começa a treinar, já começa a botar para fora todo aquele estresse ali, tem toda uma parceria dentro da nossa academia. Não vou dizer só da nossa, acho que da grande maioria das equipes que trabalham sério com jiu-jitsu. Tem muita gente, tem criança, tem mulher treinando, tem gente de tudo que é idade. A gente tem um convívio com tudo que é tipo de classe social, de sexo, idade. O pessoal trabalha em todas as áreas, então a gente consegue ter um convívio de muitas coisas, né? Então isso acaba fazendo com que a gente se sinta melhor e veja que todo mundo tem problema, todo mundo tem coisas boas, tem coisas ruins, e todo mundo consegue superar isso. E a parceria que se tem dentro da equipe ajuda muito a isso também, o pessoal se ajudar bastante e fazer a gente crescer mesmo, não só dentro do esporte, né, no dia a dia. Até porque as pessoas cada vez mais estão sobrecarregadas e aí vem aquela coisa do estresse, do cansaço, e tem que partir para alguma alternativa, né? Sim, com certeza.
Falando do projeto social, que projeto social é esse? A gente tem um projeto junto com a Prefeitura de Pelotas, que eles levam os meninos dos abrigos da Prefeitura para treinar ali na academia. Então, agora a gente mudou o endereço, então até conversei já com o secretário, que eu precisava de um tempinho parado, a gente está uns meses já agora sem, para poder voltar agora que eu estava estruturando o local de novo. Era na Santos Dumont e agora Isso, foi para onde? A gente foi lá para o Clube Gonzaga. Lá para o Clube Da Gonzaga. Avenida Dom Joaquim. Então agora já está estruturado, agora é só questão da gente organizar de novo essa logística da prefeitura, levar eles até a academia e a gente seguir os treinos com eles. E o Matheus, como é que se divide entre o competidor, alguém que pensa o projeto, que vai em busca de técnicas e aperfeiçoamento, informações e manter toda essa estrutura de equipe? É complicado, é muito complicado. Na verdade, eu acabo fazendo vários papéis dentro da equipe e o meu lado competidor é o que mais sofre com isso, né? Porque a prioridade não vai ser o Matheus atleta ali, praticamente nunca, porque eu tenho que, em primeiro lugar, focar na academia, a academia está certo, aí eu poder treinar os meus alunos, porque normalmente eu vou competir, vai algum aluno junto, então na própria competição já é um problema, porque dependendo do horário da luta do meu aluno, eu já tenho que estar com ele, em vez de estar me concentrando para a minha luta, eu tenho que estar ajudando eles na perda de peso, eles no treinamento para a competição e ao mesmo tempo eu tenho que estar me treinando junto. Então isso me complica bastante. Meu mestre é do Rio de Janeiro, então eu só tenho treino com um professor mesmo quando eu vou lá. Do contrário, eu treino com os meus alunos, né? A gente tem essa parceria muito forte, assim, os meus próprios alunos acabam sendo meus professores, vamos dizer assim. E então é bem puxado, porque eu tenho que organizar toda a questão da academia, organizar meus treinos, aí correr atrás de patrocínio e tá sempre divulgando tudo, então é bem complicado. E mais o projeto social, que é uma coisa que lá no meu mestre já tem, aprendi isso com ele, e fora o jiu-jitsu, né? É outra coisa que não é só dentro do jiu-jitsu. Ele já tem um projeto com mais de 1000 crianças lá no Rio de Janeiro. E já saiu muita gente muito forte de lá dos projetos, gente que vive só de jiu-jitsu hoje graças ao projeto. E a gente resolveu aderir e trazer isso para Pelotas também. Claro que a realidade do Rio de Janeiro é bem diferente da nossa. A gente está tentando fazer uma forma de ajudar, se nós conseguirmos tirar um campeão dali, campeão que eu digo nem só relacionado à medalha, né? Certo. O cara consiga ter um rumo na vida dele, poder ver depois lá na frente, o cara, não, ele saiu de uma situação ruim, realmente está bem. Tá... E a gente tem percebido que cada vez mais o esporte tem sido utilizado como essa ferramenta de socialização e ressocialização, ou seja, na busca de tentar reduzir o envolvimento de jovens e adolescentes em relação à violência e principalmente, né, o grande mal que hoje a sociedade enfrenta, que é a questão da drogadição, né? E o esporte tem sido muito utilizado nesse aspecto, né? Tem, e ajuda bastante. O meu mestre mesmo, tem até um documentário com ele que ele fala a respeito disso. Ele teve um envolvimento com droga um tempo. Depois que ele conseguiu sair dessa, ele pensou em realmente montar o projeto para tirar pessoas que estavam nessa situação. Então, quando ele conseguiu montar o projeto, conseguiu ver resultado, ele encarou muito essa ideia. Assim. Então, ele tem muitos projetos lá, tem muitas crianças e é bem legal de ver. É emocionante de ver aquela criançada ali treinando, que tu vê que realmente não tem condição mesmo. Se não fosse por um projeto social, não estariam treinando. Talvez estariam no meio do tráfico, ainda mais no Rio de Janeiro. E ele consegue tirar isso. A gente fala no Rio, mas tem hoje regiões de Pelotas que assustam, que são com certeza mini Rio de Janeiro, né? Mas já nos deixa bastante preocupados. Né? Com certeza. Matheus, vem de 2 competições, já vamos falar nela, tem as medalhas por aqui, daqui a pouco nós vamos mostrar também. Mas a preparação para uma competição, aí vamos falar do competidor, o Matheus Zimmermann, é bastante rígido esta preparação? Tu pensar no campeonato, isso tem uma rigidez muito grande, ou seja, uma disciplina muito forte? Tem. Eu disse lá no início da entrevista que eu não me cobro muito, mas eu não me cobro com o resultado. Mas a questão de treinamento eu me cobro bastante. Eu sou meio Caxias, como se diz, né? Se eu decidir que eu vou, eu vou. Então eu estava treinando para essas 2 competições, na verdade para essa primeira, que foi em Rio das Ostras, eu acabei treinando um mês antes dela, que eu comecei a treinar, exatamente pela essa mudança de endereço que a gente teve, então foi bem desgastante. Mas eu estava treinando em torno de 6 horas por dia e não treinava mais porque eu tinha que dar aula nos outros horários, organizar a academia. E eu segui nesse ritmo. Então, a primeira competição foi em junho e eu acabei treinando direto para ela e quando eu voltei eu não dei um dia de descanso. Quando eu cheguei na academia eu já estava treinando para outra.
Então, a média de treino que eu tenho é mais ou menos essa, assim, de 6 a 7 horas por dia. Mantenho minha alimentação totalmente regrada, até por causa da questão de peso. Isso é outro fator também dentro do jiu-jitsu que a gente usa. O pessoal que leva mais a sério acaba regrando a alimentação também, pensando em estilo de vida mesmo, qualidade de vida. E para o atleta é fundamental, né? Então não pode pensar em beber nada de álcool, droga nem se fala, né? Não tem possibilidade alguma. E tem que estar sempre com o corpo em dia, sempre treinando, né? Então, se o corpo tiver bom e a cabeça tiver boa, o resultado tem muito mais chances de dar certo. Isso faz com que, inclusive, tenha que buscar permanentemente informações de outras áreas além do jiu-jitsu para conseguir atingir esses objetivos. Com certeza. A gente tem que estar sempre buscando um auxílio de um preparador físico, de um nutricionista, de um fisioterapeuta. Não adianta, a gente tem que buscar, não tem como. Então, eu sou estudante de educação física e já visando muito nisso também. Até o meu caso já não seria tanto, mas para os meus alunos poder orientar eles melhor. Então eu estou sempre estudando alguma coisa dessa área também para poder ajudar o que for possível, né? Certo. É difícil. Mas esse conhecimento é fundamental, né? Para conseguir. Com certeza. Daqui a pouco, tu fala uma boa alimentação. Bom, mas uma boa alimentação baseada em quê? Né? Então, essa interdisciplinaridade é fundamental dentro das áreas para conseguir lá o objetivo final, né? Sim, com certeza. E até a visão, na verdade, mudou muito. As modalidades esportivas falavam muito em departamento médico, hoje falam muito em área de saúde, porque tem essa coisa toda somada, né? Cada um vê que ninguém consegue isoladamente, né? O conhecimento, não o conhecimento era único, na verdade, é uma soma de conhecimentos, né? Sim, são várias áreas, vários profissionais que atuam junto, né? Então, faz muita diferença. Quem pensa que a alimentação não faz diferença. Infelizmente, eu aprendi isso tarde. Mas já consegui aprender. Conseguiu ainda em tempo. Consegui alguma coisa. Poderia ter tido mais resultados antes, mas consegui. Certo. Nós vamos falar das duas competições depois do intervalo, eu só quero saber de ti assim, e o jiu-jitsu hoje, Rio Grande do Sul, Pelotas, Brasil, como é que tu define essas três instâncias? Olha, para mim já não tem mais muita distância, eu não consegui lutar fora só, e a gente acaba tendo que fazer esse intercâmbio entre Rio de Janeiro, porque o meu mestre é de lá, né? A matriz é de lá. Mas tu define assim o nível de competidores do jiu-jitsu. Pelotas, Rio Grande do Sul e Brasil, como é que tu vê o nível de competição? Tem uma certa diferença do Rio para cá, tem bastante, mas Porto Alegre já emparelha um pouco mais. Mas a gente tem muito atleta bom, não só do jiu-jitsu, né? Em todas as modalidades. O que falta é a gente ter condições de realmente ir para esses eventos maiores, né? O maior evento de jiu-jitsu do mundo é na Califórnia. Eu nunca consegui ir, por questões financeiras, não tem como ir. Então, se a gente tivesse um apoio maior, provavelmente Pelotas teria muitos atletas de ponta, e acho que nós tiraria essa distância. Com esse intercâmbio que eu tenho com o mestre, a gente acaba tirando uma dificuldade que antes a gente tinha de não ter condições de trazer a técnica direto do Rio de Janeiro, porque o berço do jiu-jitsu acaba sendo o Rio. Então a gente consegue ter esse intercâmbio, né? Agora eu fui 2 vezes seguidas para lá e ainda teve um aluno do mestre que brincou, mas tá fácil essa ponte aérea Pelotas-Rio? Os caras fizeram o quê? Uma ponte direta. E realmente tem que ser, não adianta, tem que fazer esse investimento. Né? O mestre dá para desvendar ou tem algum sigilo de César Guimarães, o nome dele, Casquinha. Eu pergunto porque às vezes tem dependendo, né, a forma como... Tem alguns sigilos ou não, mas não. Não, eu faço questão de falar o nome dele, que é costume de só chamar de mestre, a gente acaba esquecendo. Nós vamos para o intervalo, na sequência a gente vai voltar falando destas, até porque eu já falei para o Matheus, eu fiquei curioso, porque não tem na Olimpíada, mas é jiu-jitsu olímpico, né? E nós vamos falar dessas competições, como aconteceu, as conquistas do Matheus Zimmermann, depois do intervalo no programa Entrevista, aqui pela TV Câmara Pelotas. That's so strange. It's like I'm inside my own head. I don't like how my voice sounds. O celular, quando utilizado no trânsito, tira a atenção do motorista e aumenta em até 400% o risco de colisões. Seja prudente, evite acidentes. Uma campanha TV Câmara Pelotas.
você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. Retornando com o programa Entrevista, aqui pela TV Câmara Pelotas, estamos conversando com o Matheus Zimmermann, aqui pela TV Câmara, e nós falávamos um pouquinho. O Matheus chegou a citar a preparação para 2 competições, e sobre elas, que nós vamos falar também a partir de agora, foram 2 conquistas, né? 2 conquistas. E eu fiquei muito curioso, eu disse assim, jiu-jitsu olímpico, mas não está na Olimpíada. Mas aí o Matheus me dizia, essa é a pretensão. Mas os 2 títulos foram dentro da modalidade jiu-jitsu olímpico, é isso, Matheus? Sim. Na verdade, a diferença das confederações, eles têm que criar um outro nome. Então tem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, aí depois tem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico, Jiu-Jitsu Esportivo, e assim eles vão criando as confederações. Então a regra, de um modo geral, não muda. Muda um detalhezinho, às vezes, de pontuação. Aí, particularmente essa jiu-jitsu olímpico, uma das regras que muda, que ao meu ver é bem interessante, é o tempo de luta. Porque nas outras confederações de faixa preta adultos são 10 minutos de luta, nessas são 6. Então, para um programa, de repente, de televisão transmitir, facilitaria bem mais se fosse 6 minutos. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que essa é uma das regras que eles mudaram, que é bem interessante. A ideia deles é tornar o jiu-jitsu olímpico. Ao meu ver, vai ser bem complicado. Essa proposta já adequa ao que pensa, mais ou menos em termos de outras artes, o que acontece na Olimpíada. Sim, eles já estão tentando fazer alguma coisa mais relacionada. Tá. Eu acho que fica bem complicado pelo esse monte de confederação que tem. Porque a pretensão já era, inclusive, ter no Rio, né? Pois é, eles gostariam. Inicial. Eu acho que, fora essa questão organizacional aqui dentro das confederações, dentro da arte, os outros países vão encrencar um pouco, porque não dá para afirmar, mas tem grandes chances de, se for só faixa preta adulto, masculino e feminino, a gente já arranca aí com 20 medalhas para o Brasil. É bem provável. Se não pegar todas, vamos dizer que a gente pegue 15, é praticamente certo. Porque nos mundiais lá da Califórnia, a grande maioria dos atletas adultos, faixa preta, são brasileiros. Então, se for botar todas as faixas, daqui a pouco nós vamos ter muita medalha. Então, eu acho que para os outros países também não é muito negócio. Mas de qualquer forma para o Brasil seria um avanço, né? Seria muito bom. O avanço e ao mesmo tempo para o próprio esporte, o jiu-jitsu, que seria em termos de visibilidade também, né? Isso poderia até estimular e aumentar o número de competidores. Com certeza, de tudo, né? De atletas que estariam competindo, de pessoas que estariam vindo praticar a arte, seria muito interessante. Né? Deixa eu mostrar, a primeira foi... essa aqui. Essa aqui, vamos lá, vou só... Enquanto essa foi em... Essa foi em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, no dia 11 de junho. Bonita, hein? Esse ano a Confederação de Jiu-Jitsu Olímpico fez 2 edições do Campeonato Mundial, uma em Rio das Ostras, que dá umas 4 horas de viagem do Rio de Janeiro, que foi essa aí em junho. Certo. Acabei ficando em segundo lugar. Como é que foi essa competição? Foi interessante, eu até achei que ia ter mais gente inscritas, não teve tantas, já porque eles fizeram já numa região mais afastada do Rio. Então, o pessoal que é do Rio mesmo já não foi tantos. Então, foi bom para já entrar no ritmo de luta e voltar com a medalha ainda. Que a gente vai sempre sem muita pretensão, né? Vai querendo, mas... Essa foi em junho? Em junho, 11 de junho.
E aí a gente deu um mês, porque essa aqui foi um pouquinho menos de um mês, né? Vamos mostrar outra? Então, pode falando. Essa foi 9 de julho, aí foi em Niterói, ali do lado do Rio de Janeiro, que sempre é ali os eventos, no ginásio do Canto do Rio. E essa foi também da Confederação de Jiu-Jitsu Olímpico. Essa foi uma luta bem complicada, que afinal todas as pessoas que estavam no ginásio acham que a vitória deveria ser minha, mas quando fica empate no jiu-jitsu, quem decide é o árbitro. Então a orientação que a gente já tem como atleta e os próprios árbitros orientam todo mundo, se deixou na mão do árbitro, não reclama. Foi exatamente isso que eu fiz, né? Quando deu vitória para o outro, ao meu ver, eu deveria ter ganho, o pessoal que analisou a luta também. Mas não costuma ter contestação? Porque Até em outros esportes a gente acompanha, às vezes... Né? A gente consegue contestar quando tem algum erro de arbitragem. Se tiver alguma pontuação errada, eu tiver com um vídeo, eu tenho como chegar no árbitro, mostrar, se ele achar que realmente está certo. O vídeo serve para... Serve. Ele pode analisar ali e mudar o resultado da luta. Mas não foi o caso, a luta ficou empate. Então ele tem que decidir quem ele acha que teve mais combatividade na luta. Na visão dele, ele foi meu adversário. Eu discordo, mas não vou discutir com o árbitro. É muito subjetivo, fica muito subjetivo. É complicado, porque a visão, se botar duas pessoas a analisar a luta, cada uma vai analisar de um jeito. Então a gente não pode, paciência, na próxima eu tenho que buscar um pouquinho mais a luta. E foi com essa ideia que eu fui para São Paulo. Eu tinha 2 alunos meus comigo, o Eduardo Pérez e o Ítalo Dantas, que lutaram também no Rio de Janeiro. O Eduardo perdeu na primeira luta e o Ítalo ganhou a primeira e perdeu na segunda. Se eu não me engano, foi nas quartas de final que ele perdeu. E eu já fui com essa ideia. Falei para eles, olha, em São Paulo, que era um final de semana depois, né, eu vou lutar para ganhar. Se eu arriscar e perder, pelo menos eu volto tranquilo para casa. Né? Porque eu fiquei frustrado, que eu podia ter arriscado. Sentiu que podia ter ido mais. E eu fiquei pensando, mas ao meu ver, eu estou ganhando a luta tranquilo. Então eu não vou arriscar, porque se eu arriscar eu posso perder. Aí eu fiquei nessa dúvida. Então eu fui para São Paulo totalmente diferente. Então fui para São Paulo, fui para dentro mesmo. Lutei com um cara na primeira luta da Nova União, lá de Natal, a mesma equipe do José Aldo lá. Até conheci uns outros pessoal que estavam no mesmo hotel que a gente e, por coincidência, eu estava chegando depois da competição e o meu adversário estava lá. A gente trocou uma ideia bem legal, o cara muito gente boa. Então, a primeira luta eu ganhei de 2-0, uma vantagem. Aí fui para as quartas de final contra um atleta do Amazonas, que não tinha lutado a primeira luta, que não teve adversário. E dei um cansaço nele. Ele me ganhou por 2-0 e 4 vantagens. Tentou pontuar, não conseguia. E eu fiz de tudo para tentar finalizar a luta, para ganhar a luta e não consegui. Aí no final da luta, tem um tempinho, encontrei ele lá embaixo no ginásio, perguntei como é que ele tinha ido na semifinal. E ele disse que mal conseguiu lutar, que estava muito cansado. Porque a nossa luta foi realmente... A gente disse que foi uma guerra, no bom sentido, se é que tem, né? Mas foi uma luta muito dura, as duas. Mas eu voltei muito mais satisfeito com essa derrota do que com a primeira. Mas foi uma mudança de estratégia. Foi totalmente diferente a maneira que eu fui lutar. Eu fui sabendo que eu podia entrar com tudo para cima do meu adversário e perder, ou também eu podia entrar com tudo e ganhar. E eu fui com essa mentalidade que eu fui. Nesse campeonato eu vou arriscar dessa forma. E ao meu ver deu certo. Eu não consegui ganhar as quartas de final, por muito mérito do meu adversário também, mas eu voltei muito tranquilo com o resultado. Pelo menos eu não voltei com aquela frustração da primeira, se eu tivesse arriscado, talvez eu tivesse ganho. Diríamos que tu mudou a estratégia e não jogou com o regulamento debaixo do braço, como se dizem muito no futebol. Ou seja, exatamente. Lá no Jiu-Jitsu Olímpico, tu lutou sabendo da forma que poderia conduzir para chegar à final, para buscar... E na outra, diz, não, vou ser mais arrojado, porque agora o meu objetivo é outro. Agora eu fui para tentar lutar mesmo, sem medo de errar. Se errasse, era aprendizado também. E eu gostei das duas formas de lutar. Eu não tenho como dizer como eu vou lutar daqui para frente. Eu ia te perguntar, e tu repetiria qual? Eu acho que o mais correto seria repetir a última, da maneira que eu fui lutar. Se perder, perdeu. E se ganhar, que deu o resultado que eu estava tentando. Mas eu acho que tem que ser um meio termo. Ao meu ver, analisando hoje, assim, depois das competições, acho que tem que ser um meio termo. Eu tenho que entrar para fazer os pontos, para ganhar, mas também, na hora que eu tenho que dar uma recuada e jogar com o regulamento embaixo do braço, eu tenho que ser malandro ali mesmo e jogar com o regulamento embaixo do braço. Não vou dizer que eu não tenha feito isso nesse de São Paulo. Esse foi do jiu-jitsu esportivo, no ginásio do Ibirapuera, um ginásio muito grande, é uma pressão federal lutar também lá. Pela Confederação Brasileira de... Não, foi do jiu-jitsu esportivo. E jiu-jitsu esportivo. Aí foi de outra confederação. Ali
é uma pressão muito grande para lutar. Quem nunca lutou ali sente um pouco. Eu luto ali desde 2010, então a gente já está mais acostumado, mas são 15 áreas de luta, muita gente assistindo, transmissão ao vivo pela internet, depois do canal Combate também. Então o pessoal fica meio... Os meus alunos... O Eduardo já tinha ido, mas o Ítalo não tinha lutado ainda. Quando chega no ginásio, o cara dá um passo para trás, assim, né? Não, mas só um pouquinho. E há uma diferença dos centros em termos de preparação, Rio de Janeiro e São Paulo? Tem, principalmente de faixa preta, né? No jiu-jitsu, o cara é considerado profissional de jiu-jitsu na faixa preta. Então, a gente já vê muita diferença. Não tem luta fácil, né? É diferente. Eu lutei em todas as faixas, sempre. Mas no início é totalmente diferente. Às vezes, tu vai lutar com um adversário que o cara tá ali porque quer competir. De faixa preta já é mais difícil. Na pior das hipóteses, o cara é faixa preta, né? O cara tem ali uns 8 anos de jiu-jitsu, então já dificulta muito. É um erro, perdeu a luta. Não pode vacilar em nada. Então tem que ser estratégico também, tem que ser agressivo na hora que tem que ser, mas tem que parar e pensar. Não dá para ir de qualquer jeito, como nas outras faixas a gente consegue fazer, né? Nas outras que eu digo no início, né? De branca, de faixa azul. Né? Daqui para frente, outras competições? Com certeza. Os projetos, como é que segue na Top Brother? Como é que... A gente tem, dia 6 de agosto agora, tem o Gramado Open, que é da CBJJ, que é a maior confederação de jiu-jitsu que tem, e que é o primeiro evento, posso estar enganado, mas eu não me lembro de ter visto nenhum evento aqui no estado ainda. Acho que é a primeira edição que tem um evento aqui. Então, o mais próximo era em Santa Catarina e está sendo a primeira edição aqui no estado. Então, foi muito em cima da hora, ela entrou assim de última hora no calendário, então o pessoal teve que correr atrás de filiação, quem não estava afiliado. Mas eu estou indo, já estou inscrito e vai mais uns 5 alunos meus também para lá. Então, é um evento que vale pontuação para o ranking da confederação, que é bem interessante a gente lutar e tem que se testar, né? As competições são abertas a todos que são filiados? Como é que funciona para que... Sim, a todos que são filiados. Tá? Na Confederação de Jiu-Jitsu Esportivo, aqui no estado não está tendo nenhuma classificatória. Então, os atletas daqui podem lutar direto. Mas nos outros estados tem um evento classificatório, então não pode qualquer um se inscrever. Certo. Mas mesmo assim tinha mais de 5 mil inscritos. Mais de 5 mil inscritos. Começou na quinta-feira e terminou no domingo o evento. Foi muita gente. E essa classificatória chega no primeiro momento, chega no evento e passa para essa classificatória até chegar à competição. Como é que funciona para quem nunca acompanha? Ela funciona assim, vamos supor que fosse aqui no estado, a gente teria um evento estadual que daria, quem subiu no pódio estaria classificado para poder lutar. E tem uma opção de um dia antes, na quarta-feira lá, eles fazem um evento classificatório para quem quer lutar e não está classificado, poder competir e poder se inscrever depois no Mundial mesmo. Matheus Zimmermann, Top Brother continua? Com certeza, sempre. Projetos, agora no Gonzaga, alunos, as mais variadas idades, como tu dizia, não tem a questão de gênero, homem, mulheres, essa coisa toda. Exatamente. É isso a realidade hoje. E não dá para descolar, deixar de lado o competidor. Não tem como. Saiu mais provocado depois disso tudo? Saiu o quê? Mais provocado para ir... Com certeza. Isso serviu para mexer certeza. mais com o competidor ou não? Com certeza, a gente sai sempre com mais vontade, ainda mais perto da competição, né? Então, a gente já está 2 semanas no campeonato, a gente acaba já focando mesmo e já começando a mentalizar a luta, né? Aí foco total na dieta, treinamento. E nessa é mais uma barreirinha, porque são 5 alunos que vão, né? Então a gente já tem que dar um apoio para eles tem que preparar lutar. O competidor Matheus e ao mesmo tempo orientar os alunos que vão como competidores para Gramado. Com certeza. É bem complicado, mas a gente se desdobra em 2, 3 e dá um jeito, né? E aí tem que entrar aquela coisa meio... O treinamento acaba sendo mais do que nunca coletivo, né? Com certeza. A gente acaba treinando... O meu treino, o pessoal de fora, quando eu encontro, os caras me perguntam. Mas o meu treino é basicamente com os meus alunos. Eu não tenho um aluno faixa preta ainda formado para poder me ajudar a treinar. Eu treino com os meus alunos realmente. Isso é uma dificuldade, claro que é, mas acaba sendo uma superação também, né? Porque eu fico extremamente irritado quando alguém me diz que eu não vou conseguir alguma coisa porque eu treino com os meus alunos. Então está desmerecendo os meus alunos. Não, eles são bons o suficiente, tanto é que a gente trouxe mais 2 medalhas de campeonato mundial. Ali na academia eu já tive... Eu não lembro exato, mas foi em torno de umas 13 medalhas de campeonato mundial, sem contar as minhas. Então, eu tenho alunos com conhecimento e com capacidade para me ajudar a treinar. Obviamente, se eu tivesse um monte de atleta faixa preta, como eu tenho lá no meu mestre, o meu treino com certeza vai ser melhor. Mas a realidade nossa é essa, então vamos abraçar ela e fazer todo mundo crescer, né? Legal. Matheus, vice-campeão
Mundial de Jiu-Jitsu Olímpico na região Dos Lagos, e e Niterói. Niterói. Exatamente. Tá aqui, 2 medalhas lá para a coleção e para representando Pelotas também nas duas. Com certeza. Posso agradecer ao pessoal que me ajudou? Claro. Agradecer ao Oplon Kimonos, que me ajuda com fardamento lá para a luta. Ao Guilherme Firossolto, que é fisioterapeuta, que me ajuda para dar uma arrumada na carcaça antes da luta. Tive que ir lá um dia antes de viajar, né? Eu lembro que deu uma recalchutada, inclusive, também, né? Deu. Quem não viu ainda não reconhece. Eu tive dificuldade. É tu mesmo? Eu estudei com ele quando era mais novo, então acabo lembrando dele. A Golfor Suplementos ali, que me ajuda também, lá do Gabriel. Ao Vilar, da Imobiliária. E a Clínica Dental Roca, o pessoal que me ajuda. Legal. Muito obrigado mais uma vez. Eu Cumprimentos te pelas agradeço. 2 conquistas e demonstração é com a equipe da TV Câmara que faz lá material para o galera. Não é com a gente. Foi com a Ingrid. O Marrone não saiu muito bem. A Ingrid saiu melhor. Valeu, Matheus. Muito obrigado e cumprimentos mais uma vez. Muito obrigado. Parabéns. Eu te Tá agradeço. legal? O programa Entrevista fica por aqui. Nós retornaremos numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá.